caseiro, assim, sempre fiquei muito na minha bolha da terceira igreja, e até que um dia isso foi quebrado quando eu participei de uma campanha evangelística com os irmãos da Jocum, e eu conheci irmãos do país inteiro, e para minha surpresa, eu encontrei outros jovens que pensavam do mesmo jeito que eu, que tinham a mesma fé, e eu pensei, nossa, o corpo de Cristo, ele está em todo lugar. Então, eu pude me sentir em casa com aqueles meus irmãos, da mesma maneira que eu me sinto aqui, pude estar conversando enquanto a gente estava ensaiando com o Leandro, foi recebido pelo Tiago, e eu realmente sinto assim, que eu não estou num lugar estranho, eu estou com os meus irmãos. Vamos fazer mais uma oração, meus irmãos, vamos falar com Deus para que Ele fale ao nosso coração através desse pecador que vos fala. Você que está assistindo pela transmissão também, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor cuida de nós, o Senhor fala ao nosso coração, isso é um privilégio, é fruto da Tua graça, da Tua misericórdia na nossa vida, e eu peço, Deus, para que o Senhor continue fazendo a Tua obra no nosso coração, para que nós sejamos cada vez mais transformados segundo a imagem do Teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos no nome dEle. Amém. Vou colocar um cronômetro aqui para mim, porque eu acabo sendo meio desajeitado com essa questão do tempo, para a gente ser um pouco mais célere. Irmãos, para nossa reflexão hoje pela manhã, a gente vai fazer uma estratégia temática. A gente vai seguir o tema da obra de Cristo em Pedro. Pedro, o apóstolo, o discípulo, o pescador, aquele sujeito que a Bíblia traz tantos episódios icônicos e marcantes. A gente vai conversar um pouco e fazer alguns recortes sobre a vida de Pedro, para a gente ver como que o Espírito Santo atuou na vida daquele homem e o que isso tem a ver conosco. Primeiro nós vamos falar sobre Pedro, o pescador, depois Pedro, o discípulo, e em seguida Pedro, o apóstolo. E o nosso primeiro texto, que nós vamos navegar por ele, é o texto de Lucas 5. Lucas 5, nós vamos ler dos versículos 6 ao 10. Lucas 5, versículos 6 ao 10. É uma passagem muito conhecida, certamente os irmãos já conhecem de longa data. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 5, de 6 a 10. Isto, fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Quem era esse homem, meus irmãos? Quem era Pedro? Sabemos, Pedro era um pescador, nascido em Betsaida, morador de Cafarnaum, provavelmente ao redor ali das margens do mar da Galileia. Ele era irmão de André, sócio de Tiago e João. E provavelmente assim teria continuado, se não fosse o chamado à aventura. Não sei se os irmãos estão familiarizados com esse termo, mas eu tenho um amigo que ele é escritor de romances, e no esqueleto de cada romance tem alguns termos chaves, né? E um deles é esse, o chamado
a aventura. O personagem está lá no seu mundo normal, coisas normais, tudo bem, até que acontece alguma coisa, ele encontra alguém e algo faz ele sair do lugar. Ele precisa resolver algum problema, ele precisa encontrar uma outra pessoa, sair numa jornada, e nós vemos isso na vida de Pedro. Pedro provavelmente teria continuado a vida dele como um pescador, porque o pai dele talvez era pescador, os filhos talvez seriam, mas Jesus tinha planos diferentes na vida de Pedro. Para Moisés estava cuidando das suas ovelhas, até que um dia uma sarça pegando fogo e falando com ele, e aquilo fez Moisés mudar a sua vida, colocou a vida de Moisés em movimento. Gideão estava lá malhando o trigo no lagar, e o anjo do Senhor disse: "Ser valente, o Senhor é contigo." Para Pedro foi um pouco diferente, porque nesses exemplos Deus estava chamando esses homens para resolver um problema que estava lá fora. Mas para Pedro, o problema que Pedro estava sendo chamado a lidar era um problema aqui de dentro, problema do coração de Pedro. Então nós temos esse episódio da pescaria. Pedro, ele estava ali fazendo o seu ofício com seus amigos, com seu irmão, e Jesus estava pregando à margem do mar da Galileia, e Jesus pede o barco de Pedro emprestado para ficar num lugar mais alto, para ser ouvido, enquanto Pedro estava ali, suponho que devia estar limpando a rede, algo nesse sentido. Pedro estava ouvindo, e ao final da pregação de Jesus, ele, ao ver que Pedro não tinha pegado nada, falou: "Pedro, joga a rede mais uma vez." Pedro deve ter pensado assim: "Poxa, eu sou especialista nisso, eu estou nessa há muito tempo, e se eu não conseguir pegar, quanto mais o filho do carpinteiro." Mas essa não foi a primeira vez que Jesus cruzou o caminho de Pedro. Jesus, se a gente olha nos caminhos anteriores, nos capítulos anteriores, Jesus havia curado a sua sogra. Então não era uma figura estranha. Provavelmente Pedro tinha alguma ideia que Jesus era um homem de Deus, algum profeta, algo nesse sentido. E alguma coisa no coração de Pedro acendeu uma fé e tá bom, vou jogar. E aí nós vemos no texto o que aconteceu, essa grande pesca, esse evento sobrenatural que aconteceu. Mas muitas vezes a gente foca nos milagres, uma pesca sobrenatural. Mas o maior milagre, meus irmãos, era o que estava acontecendo dentro do coração de Pedro. O Espírito Santo, nós sabemos que ele convence as pessoas do pecado, convence da justiça, do juízo, e também o Espírito Santo mostra para as pessoas, tira a venda dos olhos e mostra para elas quem é Jesus. E ali, mais do que muitos peixes na sua rede, Pedro viu uma coisa muito mais valiosa, muito mais especial, que era a figura de Jesus e a sua santidade. A santidade de Cristo veio como, assim, sabe quando a gente está no quarto de noite, a gente está meio com a vista assim, e alguém às vezes abre a cortina e vem aquela luz, nossa, e mostra o seu quarto, e às vezes você não arrumou o quarto de noite, está aquela bagunça, e aí Pedro, ele vendo a santidade de Jesus, ele pôde ver a si e ao seu pecado e as coisas podres que tinham no coração de Pedro, e Pedro compara um com o outro, assim, aquela pessoa que acabou de tomar banho, está toda perfumada, aí você está ali depois de um dia de trabalho, você está todo suado, e você, assim, traça esse contraste, e o contraste da santidade de Jesus com a condição de Pedro, faz Pedro falando: não tem condição, se afasta de mim, senão o senhor vai se sujar, o senhor vai fazer... Não vai dar certo. E essa é a primeira e talvez a maior obra no coração, a maior obra na vida de Pedro, que é o novo nascimento. Aqui, pessoal, nós temos um homem que foi transformado pela presença de Jesus, muito mais pelos milagres. O milagre
ele foi um meio para um fim. Porque o maior milagre é quando nós reconhecemos a nossa condição diante de Deus, a nossa grande realidade, a nossa grande necessidade que nós temos de Cristo, de sermos santificados, de sermos perdoados. E Pedro teve essa experiência, Pedro teve esse encontro com Jesus. E um detalhe interessante é que Jesus fala que, Pedro, a partir de agora você vai ser um pescador de homens. Se Pedro fosse, por exemplo, fosse um carpinteiro, se Pedro fosse um advogado, se Pedro fosse um pedreiro, qualquer outra coisa, Jesus ele teria falado de outra maneira. Mas ele falou pescador de homens, porque aquilo tinha um significado especial para Pedro. E ao mesmo tempo trazia uma novidade, pescador de homens, né? Assim, pesquei peixe, agora vou pescar homem, como assim? Você o salva-vidas? O que isso quer dizer? Isso falou de uma forma íntima com Pedro. E da mesma forma, Jesus ele fala de uma forma muito íntima e muito pessoal com cada um de nós. Porque Pedro estava aqui pescando. Mas cada um de nós sabemos onde nós estávamos quando Jesus nos encontrou. Lembre-se. Eu não tenho uma grande experiência de conversão, né? Aquele grande testemunho, né, que as pessoas falam. Eu sempre fui criado na igreja. Eu tenho para mim que eu sempre tive Jesus desde criança. Eu sempre senti Deus falando comigo, e em algum momento na minha adolescência isso teve uma virada, que as coisas fizeram mais sentido, mas Jesus já estava lá. Mas assim, isso é uma coisa, pessoal, que sempre deve fazer a gente olhar para nós mesmos e perceber que se nós estamos aqui hoje, se nós cremos em Cristo como Salvador, é porque Ele veio até nós. Ele veio até nós e falou de uma forma muito íntima, muito pessoal. Todos nós temos a mesma fé, mas para Pedro Jesus falou: você é pescador de homens. Para mim, ele falou de uma forma diferente, e para você, eu tenho certeza que falou de uma forma muito íntima e muito pessoal. Isso fruto da graça e da misericórdia de Jesus, que trata cada um de nós de uma forma muito individual. Deus é nosso, o Pai é nosso, mas o relacionamento com cada um de nós é uma coisa muito única, que precisa ser cultivada, né? Então, pessoal, a gente vê que Pedro, ele larga a sua vida antiga e ele vai seguir Jesus. É o que eu acredito que cada um de nós precisou fazer em algum momento. Todos nós precisamos, para seguir Jesus, a gente não pode ser que nem o jovem rico que no momento de hesitação, ele não consigo largar as minhas riquezas, mas cada um de nós sabemos as coisas que nós precisamos abandonar para seguir Jesus. Pedro deixou as suas redes e nós precisamos fazer isso também, assim, deixar as coisas que às vezes nos impedem de seguir a Jesus, de ser um discípulo de fato, como é o que Jesus faz de Pedro. E aqui nós vemos que a partir desse ponto, Pedro ele deixa de ser Pedro, o pescador, um simples pescador que passaria a vida dele toda nessa toada, e agora Pedro ele é um discípulo. Então nós vamos para o texto de Mateus 13. Olha, Mateus 16, no capítulo Mateus 16, versículos 13 do 17. Eita. Mateus 16, do 13 ao 17. E depois do 21 ao 23. Mateus 16, do 13 ao 27. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, alguns profetas.
Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Olha, nós sabemos que Pedro era esse homem de temperamento muito intenso. O jogo com Pedro era sempre um teste para cardíaco, como dizem. Sabemos que Pedro era um homem que, por momentos, ele demonstrava uma fé robusta o suficiente para andar sobre as águas, mas outros momentos uma fé que era vacilante, que o fazia afundar. E nós temos vários momentos desse gênero de Pedro, mas esse eu acredito que é onde isso fica mais claro, porque nós vemos a situação vai da água para o vinho em poucos versos. No momento, nós vemos Jesus perguntando aos seus discípulos quem era ele, e as pessoas estão falando que o Senhor é Elias, Jeremias, ou alguns profetas, mas e vocês? E Pedro, como sendo aquele aluno, assim, que quando o professor pergunta, ele já levanta a mão rápido, querendo responder, e Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Às vezes parece que Pedro estava esperando assim, nossa, nota 10, você brilhou, Pedro, você acertou, muito bem. E Jesus, ele responde, nossa, não foi carne que te revelou isso, Pedro, foi o próprio Espírito Santo. Mas nos versos seguintes, a gente vê que Jesus ele repreende Pedro de uma forma muito dura. Mas o detalhe é que as pessoas normalmente elas associam muito essa repreensão a Pedro, mas Jesus ele fala, arreda de mim, Satanás. Pedro é meu discípulo, continua aqui comigo, vai continuar caminhando comigo. Mas essa influência maligna, essa influência que quer tirar a missão de Cristo, que quer mudar, fazer uma espécie de tentação a Jesus aqui, isso saia, isso precisa ser corrigido. E apesar dessa confissão de Pedro, apesar de Pedro ter afirmado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa resposta, essa atitude de Pedro ao falar Jesus, esse negócio de morrer, esse pensamento, vamos largar disso, isso mostra que o conceito que Pedro tinha sobre quem era o Cristo, quem era o Messias, não estava muito afinado, não estava em harmonia com o conceito que Deus traz para nós nas Escrituras sobre o Messias, aquele que é o mediador entre Deus e os homens, aquele que veio para expiar os nossos pecados. Pedro não tinha entendido. E aliás, essa é uma grande tônica dos discípulos, que eles não, às vezes parecia que Jesus falava, entrava no ouvido, saía para o outro, eles não estavam entendendo o que Jesus ele via fazer. Às vezes, mesmo Jesus falando claramente que o Filho do Homem veio para morrer, veio para ser entregue nas mãos dos homens, o que está acontecendo? E assim, a nossa visão sobre Deus é uma coisa muito importante para a gente entender os propósitos de Deus. A gente entende quem Deus é, e com base em quem Deus é, nós entendemos as coisas que Deus faz, na nossa vida. Porque muitas vezes, meus irmãos, a nossa tentação, a tentação do nosso coração é projetar em Deus uma imagem que a gente conhece daqui. A gente tem expectativa sobre nós,
uma expectativa sobre as pessoas à nossa volta e a gente acaba transpondo isso para a nossa imagem de Deus. Um exemplo, muitas pessoas têm uma frustração muito grande com os seus próprios pais. Às vezes pais que não foram ausentes, pais que abandonaram, pais que mesmo dentro de casa estavam totalmente distantes. Então, quando a Bíblia traz que Deus é pai, ao invés da pessoa ver como que Deus age como pai, ela fala assim, Deus, não, esse é o meu pai, então Deus é pai, então Deus vai agir do mesmo jeito que o meu pai. E às vezes a gente confunde essas visões, a gente faz esse tipo de transposição direta e esse conceito sobre quem é Jesus era essencial para Pedro entender a missão de Jesus aqui na Terra. E a gente viu que existia um ruído nessa comunicação, nesse entendimento sobre quem é Jesus. Quem é Deus para você? Será que o jeito que você se relaciona com Deus é compatível com o jeito que as Escrituras revelam sobre quem é esse Deus? Será que nós confiamos em Deus do mesmo jeito que a gente confia nas pessoas, às vezes nos nossos irmãos? A gente confia, mas assim, aquele pé atrás, porque a gente às vezes tem uma imagem distorcida sobre quem Deus é. Mas Deus, na sua palavra, nos revela quem Ele é. E o nosso conceito sobre Deus, tanto intelectualmente quanto no nosso coração, precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Senão, a gente acaba não entendendo a obra de Deus na nossa vida, a obra de Deus no nosso coração. Para Pedro, era uma jornada de autoconhecimento, mas não esse autoconhecimento que a gente escuta na psicologia, que a gente escuta nos coaches. É um conhecimento que, à medida que você conhece a Cristo, você conhece a Deus, você passa a saber muito mais sobre quem é você. E nós vemos que ao longo da sua jornada, Pedro, como discípulo, ele se considerava um discípulo muito maduro. Ele tinha muita certeza de que, não, Jesus, os outros podem te abandonar, mas a garantia sou eu, Jesus, eu estarei aqui com você até o fim. E a gente vê que Pedro, ele tinha uma ideia muito errada sobre ele mesmo, não é? E a gente vê pela narrativa que na hora que Pedro é perguntado, não é você que é aquele discípulo do Nazareno? Falou, não, nunca nem vi. Não, mas é você, eu te vi. Não, eu juro pelos céus que eu nunca vi. E aí quando perguntam pela terceira vez, esse seu sotaque te denuncia, você é discípulo dele. E Pedro blasfema, Pedro impropérios. E a gente vê que Pedro, ele não era aquele crente madurão, aquela fé majestosa e firme. Não, Pedro ainda estava sendo moldado. Pedro ainda era uma pessoa que estava em obras. A gente vê naquelas faixas, assim, a gente vê às vezes quando o prédio está reformando, toda aquela poeira, todas aquelas coisas fora do lugar. Pedro ainda estava nessa condição. Mas então, depois que Jesus ressuscita, ele tem um novo encontro com Jesus. E Pedro, para cada negação que ele teve, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe de todas as coisas. Para cada falha nossa, para cada pecado, para cada podridão do nosso coração, Jesus, ele apresenta uma graça que é muito mais suficiente, que é muito superior ao pecado do nosso coração. E às vezes a gente acha que
não, eu pequei, eu sou podre, eu não posso ter como Jesus, mas o que Jesus está falando é eu sou suficiente, eu sou muito mais do que suficiente para te consertar, Pedro, para curar as feridas do seu coração, para te lavar do seu pecado, para te fazer um instrumento afiado na minha mão, que eu vou te usar, eu vou fazer de você mais do que na vida de Pedro, teve a ver com essa questão do conhecimento sobre quem Jesus era. Às vezes a gente se apega muito ao momento da conversão, e nesse momento a gente percebe uma imaturidade, a gente fica naquela questão do isso aqui pode, isso aqui não pode, tatuagem, bebida, mas isso do pode, não pode, isso é só o começo, a gente precisa crescer no conhecimento sobre quem Jesus é, sobre quem Deus é, e a partir disso conhecer sobre quem nós somos e o movimento que Deus faz no nosso coração de nos tornar aquilo que Ele planejou para que nós sejamos. E às vezes a gente não percebe, mas Deus, Ele continua trabalhando na nossa vida. E aqui, nós vamos falar então um pouco sobre Pedro, o apóstolo. Quem foi essa pessoa que Jesus estava preparando para ser? Quem era esse líder? Vamos lá. Tem N textos que nós poderíamos falar, porque Pedro é realmente um personagem muito recorrente no Novo Testamento, mas eu pensei um texto em especial, que é o texto de Atos 2, do 22 ao 24. Atos capítulo 2, do 22 ao 24. Isso é um trecho do sermão de Pedro, após a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Pedro falando aos israelitas, às pessoas que haviam recebido o Espírito Santo, ele diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Jesus fez de Pedro finalmente um homem maduro na fé. E a gente vê que a confissão de fé de Pedro aqui é uma confissão muito mais robusta, uma confissão muito mais madura, uma confissão muito mais firmada na palavra, ousada, sólida, poderosa. Poderosa, nós vemos o resultado que o Espírito Santo ele trouxe para a igreja mais de 3.000 pessoas, e a cada dia eram acrescentados aqueles que eram do Senhor. Mas ainda assim, havia uma obra a ser feita no coração de Pedro. A gente, lendo a sequência do livro de Atos, a gente sabe que Pedro ainda tinha algum problema com os gentios. Pedro não entendeu muito bem essa virada, e tem aquele episódio com Cornélio, que Pedro tem a visão 2 vezes, e Pedro está meio assim, e ele vai conversar com Cornélio e ele percebe, não, os gentios, eles fazem parte do corpo de Jesus também, eles fazem parte da aliança. Pedro ele ainda é repreendido por Paulo por causa do tratamento que ele estava dando especial aos judeus. Não, tudo bem, entendi, os gentios aqui são nossos irmãos, mas aí quando chegam os irmãos judeus,
de repente o comportamento era diferente. A gente ainda vê que, apesar desses 3 anos de caminhada com Jesus e desse tempo, todas essas experiências de Jesus com Pedro, ainda existiam coisas a serem refinadas, coisas a serem tratadas no coração de Pedro. E a gente sempre erra ao achar que Jesus não tem mais nada a tratar com a gente, que Jesus não tem mais nada a ensinar para a nossa vida. Não, eu tenho 50 anos de igreja, eu já li a Bíblia 237 vezes de cabo a rabo. Jesus não tem mais nada para me ensinar. Às vezes você já chegou em uma idade que você já não é mais tão jovem assim, e você pensa, acho que eu estou pensando em pendurar as minhas chuteiras aí, não sei, né? Talvez eu já tenha aprendido tudo. Mas uma coisa que o reverendo Hernandes fala, e que eu gosto muito, é que não existe aposentadoria no reino de Deus. Olha só. Enquanto nós estivermos aqui, Jesus ainda tem coisas a tratar no nosso coração. E Ele vai continuar tratando. Ele vai continuar nos amadurecendo, nos tornando segundo a imagem do seu Filho. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós, meus irmãos. A obra de Jesus na vida de Pedro mostra que Ele trabalha na nossa vida também. E que o mesmo Jesus que repreendeu, que teve paciência, que intercedeu diante do Pai para que Pedro não fosse peneirado por Satanás, é o mesmo Jesus que trabalha a sua obra em nós, no nosso coração. Saber disso, meus irmãos, precisa encher o nosso coração de fé, de que Deus não é só aquele Deus que chama e que depois te pega no final, não é aquele Deus que é de início e de fim, mas é o Deus dos meios também. É o Deus que está presente nos processos, no meio do caminho. E durante a peregrinação, Deus, Ele se mostra como uma coluna de fogo, uma nuvem que nos protege do sol. Saber disso precisa encher o nosso coração de fé. Que Jesus, Ele caminha conosco na nossa dificuldade, na nossa fraqueza. Deus fez de Pedro um grande líder da igreja. E mais tarde a gente vai conversar um pouco sobre a primeira carta de Pedro. Conversar um pouco sobre um trechinho. Através dela nós poderíamos ver os frutos da obra de Jesus no coração de Pedro e como esses frutos chegaram para alimentar a vida da igreja no primeiro século e alimentando a vida da igreja até os dias de hoje. Isso é fruto da graça, fruto da misericórdia de Deus na nossa vida, de ter preservado essas palavras, de ter preservado o testemunho desse homem, porque a vida e a obra de Deus no coração de Pedro também é a obra no nosso coração. Que a gente possa ser sempre grato. Assim. É sempre um desafio a gente ser sensível a essas coisas, por mais que elas se tornem rotineiras, a gente precisa ter essa sensibilidade de ser grato a Deus pela obra dele no nosso coração. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o nosso coração ele está em obras e que o Senhor é o arquiteto, o Senhor é o engenheiro dos engenheiros, o Senhor é o pedreiro dos pedreiros, o Senhor nos conserta, o Senhor nos lava de todo o pecado, o Senhor amadurece o nosso coração e o Senhor nos coloca por caminhos que, sendo eles caminhos de alegria, sendo caminhos de tristeza, são caminhos que o Senhor caminha conosco, são caminhos para nos amadurecer, caminhos para nos ensinar sobre quem é o Senhor, sobre quem nós somos e o que nós devemos fazer, como que nós
te adoramos, como que nós podemos ser gratos. Deus nos ensina e continua nos ensinando durante a nossa vida, até o dia que a gente se encontre com o Senhor, Deus, até o dia da gente ser realmente livre do jugo, do peso, dessa podridão no nosso coração, desse coração desesperado e corrupto, que nós possamos realmente caminhar, Deus, como filhos, como aqueles que foram adotados pelo Senhor, que nós possamos ser dignos da tua identidade, Deus, que o Senhor nos fez como filhos, que a gente possa caminhar segundo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Amém. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.